Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar esses biscoitos de leite condensado que são simplesmente irresistíveis. São lindos para presentear, dá para fazer de diversos formatos. Ele fica super crocante, não tem como não se apaixonar. Bora conferir a receita? Para darmos início, eu tenho aqui 220 gramas de amido de milho. São 2 xícaras de chá. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vamos adicionar aqui também 280 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras. Vou colocar uma pitada de sal para realçar esse sabor e vamos misturar bem esses elementos secos. Vai facilitar bastante a homogeneização. Com tudo misturadinho, vamos agregar a nossa gordura. Estou utilizando 200 gramas de manteiga sem sal, um tablete. Vamos colocar também uma lata de leite condensado, 395 gramas. E vamos homogeneizar esses ingredientes. Com as mãos eu vou apertar para poder incorporar essa manteiga nessa farinha de trigo sem sovar demais essa massa. Eu estou utilizando aqui a manteiga gelada para facilitar esse processo sem perder muito a temperatura da minha massa. Então o segredo é ir amassando e dissolvendo a manteiga aqui. Quanto menos manipular, sovar, melhor o resultado de textura da sua massa. Aqui, olha, praticamente já homogeneizei tudo. Vou raspar com a espátula para facilitar aqui o restante da homogeneização. E olha que massa linda que nós já temos. Eu aperto ela para saber se eu consegui já incorporar toda a minha manteiga. O ponto da minha massa aqui tá perfeito, pode observar que ela fica bem macia. Como se trata de gordura, eu vou colocar essa massa em um saquinho e vou levar para refrigeração para que ela endureça um pouco e eu consiga trabalhar com ela de forma mais fácil. Pode levar para a geladeira por cerca de meia hora, 1 hora ou para o congelador alguns minutinhos, somente para firmar. A minha eu levei para o congelador e acabei deixando um pouquinho demais, ela ficou bem firme aqui. Mas eu, Leodenice, prefiro trabalhar com essa massa mais dura do que com ela mole. Vai de gosto, deixa parar alguns segundinhos que ela já volta. Eu vou colocar aqui, olha, sobre um plástico um pedaço da minha massa, tá? O restante eu deixo aqui do ladinho. Eu vou abrir essa massa entre plásticos. Eu tenho aqui um rolo. Esse rolo ele tem a facilidade de ter esse marcador. Eu estou utilizando aqui o de 6 milímetros de espessura. Gente, ele ajuda muito porque os biscoitos ficam todos na mesma espessura. É um bom investimento para quem faz bastante biscoito. Mas você consegue abrir com qualquer rolo. Eu vou deixar aqui o link na descrição de onde eu comprei esse rolo para quem tiver interesse. Olha, ela tá bem firme, então eu dou umas batidinhas aqui para achatar ela. Com a mão é até mais fácil, olha, como ela tá dura, eu já dou um leve formato. Já tem um formato certinho, agora eu venho, olha, terminando de abrir. Então eu já abro a minha massa inteira com 6 milímetros de espessura, que é o que eu quero. Eu vou pegar mais um pedaço dessa massa e já vou colocar aqui para mim abrir uma placa maior, tá? Isso vai facilitar para cortar os biscoitos do que eu abrindo de pedacinho em pedacinho. Da mesma forma, abri aqui na mão para facilitar e agora eu vou passar o rolo para uniformizar, assim como o restante da massa. Eu gosto de mostrar para vocês até essas dificuldades para vocês não terem o que errar aí na hora de fazer. Então é só deixar menos tempo no freezer que é mais fácil de abrir e se caso você deixar demais como eu, também dá para resolver. Olha, aqui eu tenho uma placa de 6 milímetros de espessura da minha massa de biscoito. O que eu vou fazer com ela? Eu só desgrudo o plástico para alisar ele, não ficar nada enrugado, que eu quero os meus biscoitos bem lisinhos. Então eu faço isso dos dois lados e agora eu coloco essa placa sobre uma forma, ó. Como ela tá entre plástico é fácil. E agora sim eu vou levar para o congelador alguns minutos para firmar bem, para me cortar esse biscoito de forma mais fácil. Com ela bem firme, eu venho, tiro do congelador, tiro a minha placa aqui da forma também, e agora é só cortar os biscoitos. Vou deixar aqui do lado uma forma que eu forrei com papel manteiga siliconado.
Poderia ser direto na forma, tá? Ou no silicone, ou mesmo no outro papel manteiga. Esse cortador tem 5 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer os biscoitos do tamanho que você desejar. Olha como é prático com a massa bem dura. Assim eu não corro o risco de quebrar. Então eu só corto e vou colocando ali do lado na minha forma coberta com papel manteiga. E vou fazer, olha, esse mesmo processo com toda a minha massa. Ó, sai super durinho. Eu só corto e vou colocando um do ladinho do outro. Dá um espacinho para que eles não encostem ao assar. Olha, se ele não sair no seu cortador, é fácil da mesma forma. Deixa eu mostrar. Você vem, levanta e ergue o biscoito. Olha como eu tô colocando aqui na forma. Só deixa um espacinho entre eles. Essas rebarbas aqui nós vamos utilizar. Vamos abrir novamente e fazer o mesmo processo. Olha só, peguei todas as rebarbas daquela placa que sobrou, coloco novamente entre os meus 2 plásticos e abro mais uma vez. Tem 0 desperdício de massa. Aqui eu vou abrir e dobrar, tá? Para facilitar, porque as pontas estavam um pouco mais finas. E passar o meu rolo de novo aqui. Aqui a massa não está tão gelada. Se você preferir, leve para o congelador, como eu fiz, tá? Eu gosto de mostrar todas as formas, mas para quem tem habilidade, dá para fazer com ela mole assim também. É só levantar, dá para ver que tá mais mole, não dá? Mas ele não destrói, ó, ele fica retinho da mesma forma. Coloquei todos aqui na forma e agora sim, depois de moldados, eu levei eles para o congelador e deixei lá por 10 minutos. Olha como tá bem firme o meu biscoito, porque daí ele vai firmar esse formato antes de derreter. Se eu levo ele mole, a gordura começa a aquecer lá dentro do forno e ele se esparrama. Então todo biscoito é necessário gelarmos antes para assar. Aqui eles já estão bem duros, eu vou levar no forno já aquecido a 180 graus e já mostro o resultado para vocês. Pode observar que eu deixei dar uma coradinha, mas você pode tirar eles um pouquinho mais claro. Não tem necessidade de corar dessa forma, porque ele fica super crocante. Mas esse é o limite aqui, a outra forma eu vou tirar mais claro para vocês verem a diferença dele depois de prontos. Agora é só deixar eles esfriarem enquanto eu asso o restante dos biscoitos e só com eles frios é que vamos decorar. Essa receita rende 69 biscoitos como esse, de 5 centímetros de diâmetro por 6 milímetros de espessura. Aqui eles já esfriaram e enquanto eu vou assando o restante, eu já vou mostrando para vocês a decoração desses. Olha só. Aqui eu derreti o chocolate, eu tô utilizando chocolate nobre, então eu fiz a têmpera desse chocolate, tá? É necessário fazer a cristalização. Eu já ensinei aqui no canal e para quem ainda não assistiu eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não quiser ter esse trabalho, pode utilizar a cobertura de chocolate, que vai dar certo do mesmo jeito e não precisa fazer a têmpera. Olha só como eu faço, eu pego o biscoito e mergulho até encostar embaixo do potinho. Assim os biscoitos ficam todos com a mesma quantidade de chocolate, você vai repondo o potinho de chocolate. Então molha o biscoito, tira bastante o excesso, ó, deixa escorrer e raspa na borda do potinho. Pode raspar sem dó, olha que o excesso fica todo ali. Feito isso, é só colocar aqui no papel manteiga. E esse mesmo processo eu vou fazer com todos os biscoitos. Ó. Venho molhando e colocando. Para banhar todos os nossos biscoitos dessa forma, eu preciso de um total de 300 gramas de chocolate, tá? E vai sobrar um pouquinho. E eu vou fazer esse processo com todos eles. Aqui os meus biscoitos já secaram, eu levei eles uns minutinhos na geladeira só para firmar o chocolate preto. E eu derreti um pouquinho de chocolate branco e coloquei em um saquinho, olha, só pra gente fazer uma decoração. Fiz um furo bem pequenininho e agora eu só passo aqui umas listrinhas sobre o chocolate preto para dar esse acabamento. Olha só, é só um zigue-zague, vai e vem. Super simples e deixa o biscoito um charme. Então primeiro banha no chocolate preto, leva para gelar até enrijecer esse chocolate por alguns minutos na geladeira, retira e passa o chocolate branco. Aí leva mais uns minutinhos na geladeira para eles ficarem firminhos assim, olha, e só retirar o excesso aqui do chocolate que sobra. Olha que lindos que eles ficam. Essa forma de cá, pode observar que eu assei menos tempo. Olha como eles ficam mais claros e contrasta mais com a cor do chocolate.
Uma dica muito importante agora é deixar nessa forma assim decorado por pelo menos 24 horas para o chocolate estabilizar e não ficar melando quando você embalar ou ao segurar o seu biscoito. Isso é de suma importância. E olha que lindos que ficaram os nossos biscoitos. Não tem como não se apaixonar por esse sabor. Ficam super crocantes. Olha a textura. Façam e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa delícia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!